Seja muito bem-vindo ao curso intensivo de Excel básico. O meu nome é César Fonseca e eu vou te acompanhar durante toda essa trajetória de aprendizado do Excel. Basicamente, a ideia do curso é conseguir ajudar quem está procurando emprego e não consegue porque não passa nos testes de Excel ou porque a própria empresa tem aquela exigência de ter o Excel. Praticamente todas as empresas têm essa exigência hoje em dia e às vezes a pessoa não consegue por não ter conhecimento de Excel. Como também é um curso feito para quem se diz de humanas e acaba achando o Excel chato, acaba tendo dificuldade para usar o Excel no dia a dia e precisa ali aprender de uma forma rápida e muito direta como se utiliza o Excel. Então, esse curso não é feito para você que gosta de blá blá blá, de mimimi. A questão aqui é muito direta ao ponto, eu vou te ensinar exatamente o que você precisa sem ficar mostrando todo o meu conhecimento de Excel. A ideia não é essa. A ideia é realmente o foco em você. Então, o que você precisa saber? Quais são os recursos e as ferramentas do Excel que você tem mais chance de precisar utilizar? São essas ferramentas que eu vou te mostrar. É isso que eu vou ensinar nesse curso, que significa que não necessariamente é um curso somente básico. Eu vou te mostrar algumas coisas que são inclusive de níveis intermediário, algumas de nível avançado, mas não se preocupa que vai ser tudo um passo a passo, inclusive essa primeira aula, nem temos aqui Excel ainda na tela, justamente porque a gente precisa trocar algumas ideias antes de você começar. O grande problema do Excel é muito psicológico. As pessoas elas criam um medo e uma certa resistência do Excel antes mesmo de começar a trabalhar. Então, se você diz para sua mente que o Excel é chato, se você diz para sua mente que o Excel é difícil, é complicado, tem muita coisa que você nunca vai aprender, que isso é para quem é de exatas, que isso é coisa de nerd, provavelmente você vai ter uma dificuldade maior na hora de utilizar. E como tudo na vida, tudo aquilo que uma pessoa consegue aprender, você também vai conseguir. Pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidade do que outras, mas isso não quer dizer que é algo impossível de se aprender, tá? Então fica tranquilo, o Excel é muito fácil, na verdade. Existe, na verdade, apenas esse preconceito, essa ideia que acompanha as pessoas antes mesmo delas começarem a usar o Excel. E o Excel, ele entra na vida das pessoas num momento que nem sempre é o melhor. Então, quando você está na escola, está na sua faculdade, alguma coisa do tipo, nem sempre você vai precisar utilizar o Excel. Você não tem aulas de Excel. Você vai ter contato com o Excel quando você entra numa empresa onde você quer mostrar o quão bom você é, o quão bom funcionário você pode ser. Então você é um estagiário que quer ser efetivado, ou você acabou de conseguir uma vaga e você está querendo mostrar que você merece aquela vaga e tudo mais. E aí tem todo aquele receio de dar a impressão de que você não é capaz, a impressão de que você não dá conta. Então, o Excel ele vem com uma carga de emoções que nem sempre são as emoções exatas para o Excel. E o Excel ele acaba sendo um serviço a mais. Você tem que aprender Excel porque tem um controle da empresa que você tem que preencher. Tem que aprender Excel porque todo mundo usa Excel e tem um controle lá que você vai precisar criar. E aí você nunca usou Excel e tem que criar um controle. E aí você se vê naquela situação ali complicada. Então, esses sentimentos de ansiedade, esses sentimentos de angústia, acabam sendo o sentimento que fica ali unido à ideia do que é o Excel. Então, a minha missão com esse curso é tirar esse seu medo, é tirar esse seu preconceito, talvez, do que é o Excel e te fazer gostar do Excel como eu gosto. E eu não gosto do Excel à toa. O Excel ele foi indispensável para que a minha carreira deslanchasse. E quando eu falo deslanchasse, eu estou dizendo que eu alcancei um nível de respeito na empresa onde eu trabalhava, que inclusive é o maior banco da América Latina, que muitos gestores não tinham. E eu mesmo não sendo gestor, tinha todo esse respeito e todo esse prestígio por conta do meu domínio de Excel. Então eu não somente era bom naquilo que eu fazia, mas eu conseguia demonstrar isso através do Excel. Então o Excel ele pode ser uma catapulta na carreira de alguém, como também ele pode ser amarras na carreira de alguém. Então, se você não tem domínio de Excel, se você não sabe lidar com números, se você não sabe lidar com banco de dados, você provavelmente pode
ser a última pessoa a receber um aumento, você pode ser a última pessoa a se tornar um gestor da sua equipe. E ao longo do tempo, as pessoas que têm domínio de Excel, as pessoas que provavelmente vão se tornar os queridinhos do chefe, vão receber aumentos, vão receber promoções, e você vai ficar ali esperando a sua vez chegar. Então, essa é a importância do curso, essa é a importância de todo o conhecimento que nós vamos ter aqui. Não receba esse curso porque é gratuito, como um curso à toa. Não receba esse curso como um conhecimento que é de graça, então tanto faz fazer ou não. Porque, na verdade, o conhecimento que eu vou te passar aqui é o conhecimento que eu poderia estar cobrando. Só que o Excel ele foi a única coisa que eu tive no meu currículo durante muito tempo. E a minha carreira se iniciou graças ao Excel. Então esse curso para mim, ele vem como uma forma de ajudar outras pessoas que como eu não tem nada no currículo, ou que como eu precisam de um brilho a mais para poder deslanchar a carreira. Então a minha ideia não é segurar a informação, não é te dar o mínimo necessário de um curso básico. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, mas eu não vou te ensinar coisas que eu poderia ensinar e que só vão encher a sua cabeça. Então, ao longo do curso vai ser normal eu dizer, olha, isso aqui é muito legal, mas tanto faz se você saber ou não. E vai ter momentos do curso que eu vou dizer, isso aqui é indispensável. Então, aprenda isso aqui, certo? Realmente o Excel tem muitas ferramentas e a menos que você queira ser um professor de Excel, e nem eu me digo professor de Excel, porque na verdade eu sou alguém que impulsionou a carreira com Excel, eu sou muito bom em Excel, mas eu não sou um professor de Excel, apesar de estar dando uma aula de Excel. Eu não sei tudo de Excel. Na verdade eu sei, mas eu não lembro de tudo, porque não é uma coisa do dia a dia. Então, vira e mexe, eu tenho que preparar uma aula e eu preciso relembrar. Então, não cobre de você ser um mestre de Excel que sabe tudo, que lembra de tudo sempre. É importante você saber que existem recursos no Excel. Onde estão esses recursos? Ou como criar esses recursos? Talvez você esqueça. Tudo bem. O que eu vou te mostrar é como que eu faço para lembrar, quando eu esqueço, certo? Porque, a menos que você queira ser um professor de Excel, você não precisa lembrar de tudo. Para você, o Excel ele se encaixa como o quê? Vão ter coisas que são indispensáveis, que você vai utilizar no dia a dia, e isso vai ser diferente entre uma pessoa e outra, certo? Duas pessoas utilizam o Excel de formas diferentes, com recursos diferentes. Tudo bem, certo? Você vai esquecer de algumas coisas porque você julga que não é tão importante. Tem muita coisa no Excel? Relaxa, você não precisa saber de tudo, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero te tranquilizar. Você não precisa saber de tudo que existe no Excel, você não precisa saber usar tudo para você ser bom em Excel. Você pode ser bom em Excel sabendo utilizar muito bem poucos recursos. Então tudo que você vai ter desde essa primeira aula até a última aula do curso são recursos que você precisa saber bem. Mas só com esse curso você já vai conseguir deslinchar com o Excel, você já não vai ter mais problemas para poder estar utilizando. Se alguém te mandar um controle, se você precisar preencher um formulário, você vai conseguir fazer isso muito bem e vai fazer ainda muito mais. Coisas que não ensinam nem sequer em curso avançado, você vai aprender nesse curso, certo? Então assista todas as aulas. É isso, eu disse tudo que eu precisava dizer agora de início, então vamos agora para a aula. Eu vou colocar aqui para o computador, para a gente já acompanhar tudo junto. Qualquer dúvida sobre o curso, você recebeu essa primeira aula por e-mail, as outras aulas você vai receber por e-mail também. As dúvidas você pode mandar tanto no e-mail de suporte, que eu deixei escrito lá no primeiro e-mail que eu te mandei o link dessa aula, como também você pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Eu vou responder o mais rápido que eu puder, se eu demorar, não se preocupa, mas vai ter resposta, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém aqui nesse curso, tá bom? Então, bora pra aula. Bom, agora estamos aqui direto no computador. Eu peço desculpa se a minha voz falhar um pouco, mas é que eu tô um pouco mal da garganta, com uma dor horrível. Mas vamos lá, acho que não atrapalha em nada, né? Vamos agora ver como que abrimos um Excel. Para começar, eu tenho um Excel da versão mais recente, que é a do Office 365. Então ela atualiza automaticamente. Mas tudo que nós vamos ver aqui ao longo do curso vão ser recursos que estão em todas as versões do Excel, então não precisa se preocupar com isso, tá? Para abrir o Excel, você pode abrir uma pasta
eu tenho uma pasta aqui de curso básico, onde tem um arquivo já usado, é só para ser um exemplo, eu sou pouco criativo. E aí você vem aqui, dá 2 cliques, e aí você consegue abrir o seu arquivo de Excel. Porém, caso você queira abrir um Excel novo, o jeito que eu mais utilizo, que eu mais faço para criar um arquivo novo, é clicando com o botão direito, eu venho em novo, planilha do Microsoft Excel, eu clico e aqui aparece, e ele já aparece selecionando o texto para você incluir o nome do seu arquivo. Então eu vou colocar aqui curso básico, curso intensivo de Excel básico, melhor, que vai ser bem intensivo. Eu gosto assim, bem intenso. Eu dou um Enter e aí ele já aceita o novo nome. E aí quando eu der Enter novamente, ele vai abrir aqui o Excel. Nossa, César, quantas ferramentas, quantas coisas, quantas guias, cheias com mais ferramentas e mais opções. E calma, fica tranquilo que apesar de ter muita coisa coloridinha, muitas ferramentinhas, boa parte disso aqui é redundante, é informação que você tem a opção 1, 2 e 3, então tá as três uma do lado da outra. Então não é cada uma coisa diferente, um recurso diferente. Então fica tranquilo. E apesar de parecer que tem muita coisa, não é tanta coisa assim. E mesmo a quantidade de ferramentas que realmente existem, nós vamos ver tudo com calma. Nem tudo a gente vai ver, eu só vou ensinar o que é importante, tem muita coisa aqui que... Então relaxa, fica tranquilo que a gente vai dominar esse Excel. Bom, o Excel, como você pode ver, na parte de cima essas guias, onde tem todas as ferramentas, todas as opções. E ele tem aqui essas grades, né? E essas grades, na verdade, não são grades, na verdade são células, são uns quadradinhos. Cada uma dessas células, como são chamados os quadradinhos, é um endereço. Então, nós temos aqui as colunas, elas têm a nominação como sendo uma letra. Então temos A, B, C, até o último lá que acho que é XFD. Isso mesmo, XFD. E temos aqui as linhas. As linhas são numéricas, então tem de 1 até 1.048.576. É linha para dedéu. Então tudo isso aqui formam as nossas células. E aí, quando a gente tem uma célula, ela sempre vai estar numa coluna e numa linha, certo? Então, a união da coluna e da linha faz o endereço. Mais ou menos como você tem a sua rua e na sua rua você tem o seu número da sua casa. É mais ou menos isso. Em qual rua eu estou clicando agora? Estou clicando na rua C, número 5. É basicamente isso. Super simples. O endereço, ele fica aqui nessa caixa de endereço, certo? Uma caixa de nome. E aqui a gente pode usar isso aqui também para se movimentar. Então, se eu quiser ir na última célula da nossa planilha, eu posso colocar XFD, colocar 1.048.576, se eu não me engano. Vou dar um Enter e aqui está. Ele veio e selecionou aqui a célula que é a última da planilha. Perceba que a célula ela tem um retorno, ela tem uma borda em verde e tem um quadradinho. Então, para saber qual que está selecionada, vai ser sempre essa que está em destaque, tá bom? Então eu vou dar Ctrl Home, que é um atalho do teclado, para a gente ir para a nossa primeira célula aqui da planilha. Então, já aprendemos que cada célula tem um endereço, e agora nós vamos aprender a como escrever nessa célula. Para escrever é muito simples, eu posso simplesmente selecionar qualquer célula, vou colocar aqui essa aqui, G6, e aí eu vou escrever direto, não precisa de mais nada, só começar a escrever. Vou colocar aqui curso intensivo de Excel básico. É tão intenso que mal começou e eu já estou sem voz. Dei um Enter e pronto. Quando eu dei o Enter, perceba que a seleção ela foi para baixo. Então ficou aqui a célula que eu escrevi ficou em cima e a célula de baixo ficou selecionada porque eu dei um Enter. Então
Para ir para baixo é só dar um Enter. É uma das formas de movimentar a seleção dentro do Excel. Uma outra forma de movimentar é utilizando as setinhas que tem no Excel. Então pode ir para frente, ou para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Tudo utilizando as setinhas. Uma outra forma que eu poderia ter feito depois que eu escrevi é dar um Tab. Só que aí, ao invés de selecionar a célula de baixo, ele selecionou a célula do lado. Bom, então já sabemos como movimentar a célula, já sabemos como escrever. Agora perceba que quando eu clico na célula onde está escrito, ele aparece aqui na barra de fórmulas. Então uma outra forma que a gente poderia escrever seria o quê? Selecionar uma célula, estou aqui selecionando a E2, está aparecendo aqui na caixa de nome. Eu vou vir aqui, clicar na barra de fórmulas e escrever curso intensivo de Excel básico. Dou um Enter e pronto, tá lá. Então tem diferença entre um e outro? Não necessariamente, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Se eu quiser alterar, editar esse valor que está aqui, eu posso simplesmente clicar aqui na barra de fórmulas e alterar. Ou eu posso dar 2 cliques na célula, e aí eu entro aqui e aí faço a alteração aonde eu quiser no texto. Ou se eu quiser ainda, eu posso pressionar F2 no teclado e ele abre para mim fazer a edição, certo? Sem segredo até aqui, tudo muito simples, tudo muito fácil, porque Excel é simples e fácil, certo? Agora vamos colocar um pouco mais de dificuldade nisso aqui e vou fazer um trampinho aqui para você que é de humanas, tá? Você que é uma professora, precisa controlar a chamada aí dos seus alunos. Pois bem, vamos criar aqui um controle de chamadas. Então eu vou fazer o seguinte, Ctrl Home, vim aqui para a primeira célula e aqui eu vou colocar nome do aluno, certo? Dei um Tab, vim para o lado, aqui eu vou colocar ordem chamada, que é a ordem numérica onde cada aluno responde a chamada. E aqui eu vou colocar a data de hoje, segunda-feira, tem muita gente começando hoje a estudar. Só que eu sou um cara preguiçoso, então eu vou fazer o seguinte, eu coloquei 3 e 4 aqui na coluna C e na coluna D. Eu vou pressionar o Shift, vou vir aqui com uma setinha para a direita, e aí perceba que eu tenho uma seleção dupla. Normalmente quando a gente clica na célula, fica só ela selecionada. Aqui eu selecionei as duas. Eu posso fazer isso simplesmente clicando e sem tirar o clique, você continua arrastando. Eu cliquei, arrastei e olha só o que eu consigo fazer. Eu consigo aumentar a seleção. Então significa que tudo que eu alterar, vai alterar para todas essas células aqui, certo? Não entendi nada, relaxa, você vai entender já já. Então vim aqui, selecionei o 3 e o 4, e o que eu disse aqui para o Excel? Eu disse, estou fazendo uma ordem numérica. Então, o Excel já entendeu que quando eu arrastar isso aqui, ele provavelmente vai colocar aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque ele sabe que eu sou preguiçosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse quadradinho verde aqui, cliquei, sem tirar o clique. Você clica, segura e arrasta. E vamos até o dia 29, que é o último dia do mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 28, 29. E olha só o que ele fez. Ele mostrou aqui para mim de 3 até 29, certo? Agora o que a gente vai fazer? Já temos aqui o nome do aluno, a ordem da chamada, só que tá feio. Vamos arrumar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no nome do aluno, eu vou apertar Ctrl. Se eu clicar com a setinha para a direita agora, olha o que ele faz, ele foi direto para o 29. Então, se eu quiser movimentar mais rápido, indo do nome do aluno direto para o 29, para poder me locomover mais rápido com a minha seleção sem precisar usar o mouse, você pode fazer isso usando o Ctrl. Se eu uso o Shift, o que eu faço? Eu seleciono. Então, pressionei Shift, apertei uma vez para a direita, foi 1. Vou apertar de novo sem tirar o Shift, selecionou mais um.
E aí ele vai selecionando sempre que eu der mais uma setinha para a direita. Se fosse para a esquerda, ia ser a mesma coisa, só que para a célula da esquerda, né? Então se eu vim aqui em 29, pressionar Shift e der setinha para a esquerda, ele vai ir selecionando para a esquerda. Se for para baixo, ele vai selecionando para baixo, certo? Agora nós vamos juntar os dois. Eu quero ir muito rápido selecionando até o 29. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o Ctrl mais o Shift do teclado e vou pressionar também o setinha para a direita. E olha só, ele foi rapidamente até o 29 e selecionou tudo. E por que eu quis fazer isso? Porque quando você seleciona tudo, todas as alterações que você fizer vai ficar para todos, certo? Essa é a ideia. Então, aqui em cima, nessa página inicial, que é a aba que nós mais vamos trabalhar hoje, eu tenho aqui algumas opções de formatação, certo? E um dos formatos que eu quero, primeiro, antes de tudo, eu quero deixar em negrito, porque é um cabeçalho da nossa chamada, né? Então, o que eu vou fazer? Deixei em negrito. O que eu quero fazer também? Eu vou pintar isso aqui. Vocês viram que eu gosto de um tema mais dark, assim. O meu Excel eu coloquei um tema em preto. Eu gosto de uma coisa assim mais escura. Então, vou colocar aqui um cinza para ficar bem a minha cara. E vou colocar um branco na letra. Então, esse azinho aqui que tem uma cor embaixo serve para você alterar a cor da letra. E aqui, esse baldezinho jogando tinta, ele serve para você escolher qual que é a cor do fundo. E aqui a gente tem negrito, para deixar a letra em negrito, destacada, né, mais grossinha. Você pode usar o itálico para deixar ela encurvada. Você pode usar também o sublinhado para deixar um risco embaixo da letra. Aqui você tem a opção de trocar a fonte da letra. Então, por exemplo, a gente pode pegar um outro aqui, Arial Black. Vamos pegar um Arial Black. Podemos pegar um Arial Black e aqui a gente pode aumentar o tamanho da nossa fonte. Eu vou colocar um 12 só para vocês verem, certo? Então, beleza. Perceba que o A, o que a gente escreveu nela, sumiu porque o B também tem conteúdo. Então a gente precisa arrumar isso também daqui a pouco, tá? Não fica agoniado. Mas antes, perceba, a gente tem página inicial, é o nome da guia, e aqui a gente tem embaixo o cabeçalho das ferramentas. É um pouco invertida a ordem, mas enfim. Então, por exemplo, eu quis vir aqui na página inicial, fonte, alteramos a fonte, alteramos a cor, o fundo, tudo isso está aqui na fonte. Agora nós vamos aqui em alinhamento, por quê? Porque eu quero que dentro da minha linha, eu quero que o texto não fique nem para cima, nem para baixo, eu quero que ele fique exatamente no meio, certo? Alinhado no meio. Então eu faço isso clicando aqui, ó, vê. Dentro de alinhamento ele tem alinhar em cima, alinhar no meio e alinhar embaixo. Veja que o próprio Excel ele coloca aqui para você, assim que você posiciona o mouse em cima da ferramenta, ele diz o que é a ferramenta e o que ela faz. Então assim, ficar perdido no Excel, relaxa, você pode ficar ansioso, preocupado, agitado, mas o Excel ele te ajuda. Então, calma. E a ideia do curso é justamente essa. Então, quando você esquecer, poxa, eu esqueci, onde é que está aquela ferramenta que faz tal coisa? Relaxa. Você vai colocando o mouse em cima de tudo que você vai achar. Só que no final da aula eu vou te dar uma dica para você achar as coisas mais fáceis, tá? Por hora, vamos apenas focar aqui no básico mesmo que a gente está fazendo. Então eu vou vir aqui, eu quero alinhar no meio, e embaixo ele fala se o parágrafo vai ficar alinhado à esquerda, com o conteúdo tendo um alinhamento só à esquerda, se o alinhamento vai ficar à direita, ou se ele vai ficar centralizado. E no caso eu vou colocar centralizado, porque é um cabeçalho. Eu sou virginiano, eu tenho um toque com essas coisas. Então beleza, já temos aqui tudo pronto. Tá alinhado, tá bonitinho, mas tá horrível, porque não dá para entender nada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em C, e aí nós vamos usar o nosso segredo. Perceba que a gente selecionou, quando eu cliquei em C, ele selecionou a coluna inteira, então até a última linha está selecionada. Então o que eu vou fazer aqui? Ctrl, Shift, que é o que a gente usa
para se locomover selecionando tudo mais rápido até o final. E vou apertar uma vez para a direita. Então, Ctrl Shift direita e pronto. Ele selecionou aqui para a gente todos os números. E por que eu fiz isso? Uma coisa que todo programa tem de igual, todo sistema tem igual, é o botão direito. Então você está perdido, quer fazer alguma coisa, não faz ideia de onde você vai para conseguir resolver o problema, tenta usar o botão direito. E é o que nós vamos fazer. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, as nossas colunas estão selecionadas, e eu vou vir aqui embaixo, ó, largura da coluna. Vou clicar em largura da coluna e vou colocar 5. Quando eu der Enter, olha só o que aconteceu. Agora o nosso quadro de chamado está um pouquinho mais pressionado. Isso vai facilitar porque vai diminuir na hora de imprimir esse arquivo. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Home agora para ele selecionar só a primeira célula. Isso já ajuda a me deslocar mais rápido usando esse atalho. E aí o que acontece? Esses dois aqui, se eu vim aqui entre A e B, tem uma linha. Se eu clicar com essa linha depois que aparece esse símbolo de cruz, perceba, ele tem uma setinha para baixo, tem uma setinha para baixo. Quando eu coloco no meio, aparece uma cruz. Eu vou dar 2 cliques com essa cruz e olha só, ele ajusta ao tamanho do texto que a gente escreveu. Então vou fazer a mesma coisa aqui e pronto, ajustou. Ordem de chamada eu acho que é mais larga do que o outro, então eu vou ver aqui, vou clicar em largura da coluna e olha só, tá com 21 e 86. Para ficar os dois certinho, eu vou colocar o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em largura e vou colocar 22. Assim os dois ficam certinho. Beleza? Praticamente a gente já tem o nosso cabeçalho pronto. Eu explicando parece que demorou uma infinidade, tá? Mas assim, isso você fazendo no seu dia a dia vai ser muito rápido. Eu já teria feito isso aqui em 2 minutos. Então, como eu tenho que explicar, estou mostrando com calma, para quem tem um pouco mais de dificuldade, eu fiz isso um pouco mais lento. Certo? Agora vamos fazer uma coisa. Perceba que quando a gente pintou de preto, como a grade das colunas são em cinza, acabou que não está aparecendo aqui a divisão no nosso cabeçalho, né? Parece que é tudo uma linha só. Então a gente vai vir aqui em fonte, aqui onde tem as bordas, certo? Esses quadradinhos aqui. E eu quero utilizar como linha, eu vim aqui embaixo, cor da linha, vou colocar branco. E aí eu vou clicando aqui, ó, com esse lápis que apareceu, para colocar uma grade em branco. E isso deixa extremamente charmoso. Pronto, já estamos com a grade aqui com as linhas em branco. O que falta agora, César? Bom, nós temos aqui a identificação dos dias, nós temos o nome do aluno, temos algo mais artístico, mais de humanas, que é para vocês mesmos que eu estou fazendo esse curso. Só que está faltando uma coisa, que a gente não tem a referência do mês, né? Eu esqueci de colocar. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a gente clica na coluna, na letra, ou quando a gente clica no número, a gente sabe que a gente pode clicar com o botão direito e aí terão opções, né? E as opções para a coluna e para a linha são basicamente as mesmas, né? A gente tem a opção de recortar, de copiar, de colar, de inserir, excluir, limpar o conteúdo, formatar as células, alterar a altura da linha, no caso, ou largura da coluna, ocultar e reexibir, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas nessa aula eu gostaria de falar mais sobre a questão de inserir. Então, como a gente esqueceu de colocar o mês e o ano, e acho que é importante ter isso, a gente pode clicar aqui, seleciona a linha onde a gente vai incluir uma em cima e clica em inserir. E aí, pronto. Certo? Vou excluir, que aqui eu inseri 2 e pronto. Beleza, então vou vir aqui agora, vou colocar ano letivo e vou colocar também mês. Vou dar um Ctrl N para deixar em negrito.
Tem alguns atalhos, eu vou escrever esses atalhos para vocês, tá? No começo é um pouco difícil você decorar os atalhos, mas conforme você vai utilizando vai ficando um pouco mais fácil de lembrar. E os atalhos eles têm um papel muito bom, que eles aumentam a velocidade. Então assim, se você tiver um arquivo muito grande, ou se você tem uma constância muito grande no trabalho com Excel, você vai utilizar muito mais o teclado do que o mouse. Mas a gente já viu, tá aqui o negrito, você pode estar utilizando. Eu poderia ter feito de outra forma também, ao invés de apertar o negrito, eu poderia vir aqui em ano letivo, usar o atalho Ctrl C ou clicar aqui em copiar, dar uma setinha para baixo e utilizar o atalho Ctrl V para colar ou clicar aqui em colar. E aí eu copiei e colei aqui ano letivo. E por quê? Porque ele já trouxe toda a formatação de ano letivo. Que no caso era nenhuma aqui, mas é só para mostrar como é que copia e cola. Então eu venho aqui, mês e pronto, já está tudo bonitinho. Selecionei aqui os dois agora, vou vir em centralizar, e aqui a gente vai colocar 2020, mês, fevereiro. Selecionei os dois, vim aqui, centralizei, pronto. Já temos aqui, agora tá mais interessante. Dá até para aumentar aqui um pouco, né? Então eu cliquei aqui, segurando o Shift, eu dei um para baixo e um para a direita. E aí selecionei todos eles, certo? Então eu vou vir aqui. Eu não lembro qual que a gente utilizou, acho que foi Arial Black. E aí eu vou colocar também um 12, certo? Arial Black, no caso, eu acho que ele já vem com negrito, né? Arial. Pronto, deixa só Arial mesmo. Certo, pronto. Agora já está um pouco melhor a nossa lista de presença. Aqui a gente poderia excluir, por exemplo, 8 e 9, que é fim de semana. Só que ao invés de fazer isso eu vou pintar, né? Porque temos o pessoal de humanas aqui. Eu vou pintar os dias que são fim de semana. Então, clicando aqui, 8 e 9, 15 e 16... 20, 23 e 29. Certo? Então temos aqui o final de semana, poderia excluir, né? Porque normalmente não se tem aula de fim de semana, mas dá para deixar também assim com uma outra cor, acho que ficou até bonitinho. Certo? Então aqui a gente pode colocar agora alguns nomes de alunos, eu não tenho nada em mente, então vou jogando os nomes aqui e aí eu volto com vocês quando tiver tudo pronto, certo? Vou dar um corte aqui na aula. Pronto, nesse caso eu selecionei todos eles, coloquei alinhado na linha, certo? Mas aqui eu coloquei à esquerda, porque eu acho que ficou um pouco mais interessante lista o nome ficar centralizado à esquerda. Já aqui em ordem de chamada, eu quero fazer diferente. Eu vou selecionar aqui, eu vou querer deixar centralizado no meio. E aí, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali com os dias, né? Eu vou colocar 1, 2, vou selecionar os dois, e aí é só arrastar para baixo. Ou eu poderia simplesmente vir aqui e dar 2 cliques. E aí ele mesmo já trouxe aqui até 17. Certo? Então pronto, já temos aqui mais ou menos tudo pronto. Eu vou colocar agora, pressionando Ctrl Shift, dá uma setinha para baixo, dá uma setinha para o lado e vou vindo com a setinha até chegar no 29. E pressionando Shift, tá? Senão ele sai da seleção, ó. Então você tem que vir pressionando Shift enquanto você dá a seta. Se você der seta sem o Shift, ferrou. Vai sair a seleção, você vai perder tudo. Então, certo. Viemos aqui, selecionamos tudo aí para quê? Eu quero vir aqui na nossa borda
e eu quero colocar uma bordinha em preto. Então primeiro eu dou uma olhada, vejo qual cor tá, que a gente tinha utilizado o branco, né, só para ter certeza que estava em preto. E aí eu venho aqui em todas as bordas. Por que todas as bordas? Porque significa que ele vai pegar dessa seleção aqui as bordas externas e também as internas. A gente poderia, por exemplo, pegar uma que pega só as bordas externas, certo? Então, tudo que está dentro não teria. Então, ia ficar um quadrado e as linhas não ficariam marcadas na hora que a gente imprimisse. A gente pode também colocar a borda inferior, uma borda espessa inferior. Enfim, tem várias opções aqui. No geral, você vai usar todas as bordas, tá? Coloquei todas as bordas e ficou assim, um quadradinho. Então, isso aqui na hora que a gente for imprimir, vai ficar bem interessante. Agora eu quero fazer uma outra alteração aqui. Eu quero vir aqui com vocês. Eu vou selecionar esses dois campos aqui. A gente vai clicar com o botão direito. E a gente vem aqui em formatar células. Vocês vão utilizar muito isso aqui. Isso aqui é extremamente importante, certo? Formatar células. Se você quiser, depois que você selecionou, você pode selecionar e pressionar só Ctrl 1, para quem gosta de atalho. É a mesma coisa, você vai chegar nessa telinha da mesma forma. Aqui, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem formatos de número, né? Depois a gente pode mostrar melhor isso aqui. Então, eu tenho um número que está com 000 e eu queria tirar o 000, eu queria deixar tipo um número direto, sem ponto. Então você consegue fazer essas alterações aqui através da formatação de célula. Se você insere uma data e aparece como número, você também pode colocar aqui como data, certo? Que ela também vai corrigir. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero vir aqui em alinhamento. Isso que a gente fez aqui de alinhar no centro e no centro, é o que está aqui, ó, centro, centro, certo? Então, se a gente quisesse mexer no texto, a gente poderia mexer em como o texto fica dentro da célula. Então, por exemplo, eu mexi nos graus aqui do texto, olha como é que ele fica. Fica diferente, né? Fica legal. Então, se quiser fazer um quadro um pouco diferente, você pode estar utilizando esse tipo de recurso para poder te ajudar. Chama bastante atenção. Eu vou dar um Ctrl Z. Tem duas formas de você desfazer algo que você fez errado. Você pode vir aqui em cima e tem duas setas. Uma para desfazer e a outra para refazer. Certo? Então eu desfaço, mas aí, desfiz uma coisa que eu não queria ter desfeito. Aí eu posso lá e refazer. Certo? Então tem os atalhos. Para desfazer, Ctrl, vê que ele mostra lá. Ctrl mais Z. Então, Ctrl Z. Não preciso nem clicar aqui. Eu posso usar o atalho. Ou eu posso refazer e usar aqui Ctrl Y. E aí eu vou lá e refaço. No caso não é isso que eu quero fazer. Foi só para mostrar para vocês. Essa parte de alinhamento é bem legal. Dá para brincar bastante com isso aqui. Mas eu quero mostrar isso aqui. Quebrar texto automaticamente. A gente vai clicar. Vou vir aqui em OK. E agora o que aconteceu? Não aconteceu nada. Como assim? A gente vai vir aqui, vamos clicar na coluna, largura, está em 22, eu quero que fique em 16. Vou colocar 16, dar um Enter e, vixe, sumiu aqui a nossa parte do nosso texto. Mas eu vou vir aqui, ó, entre a linha 3 e 4, fazendo aqui essa cruzinha, eu vou dar 2 cliques. E veio para cá, ó, ordem chamada. Por que eu fiz isso? Porque na hora que a gente for imprimir, para ficar um pouco mais comprimido, né, o nosso quadro, eu deixo o cabeçalho dele um pouco menor. Porque vê que o cabeçalho era grande, mas o conteúdo dele não era grande, são só os números, né? Então eu conseguiria reduzir isso aqui para aproveitar melhor o espaço do nosso controle aqui de chamada. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, com o nome do aluno, colocar 16 também, e perceba que ele fez essa quebra aqui. Se a gente não tivesse colocado a quebra lá na formatação,
o texto ia ficar bem ruim. Se a gente vier aqui, formatação, tirar a quebra, dar um OK. Olha como é que ficou. Ele ficou apagado, não está aparecendo. Então a gente alarga um pouco a linha, mas pelo menos reduz a coluna. E assim a gente consegue aproveitar melhor o nosso espaço. Então vamos lá, Ctrl 1, quebrar texto automaticamente, OK, e pronto. Tá aqui quebradinho. Certo? Então, só daqui já tivemos um baita aproveitamento, certo? Muito do que é o Excel, muito do que é utilizar o Excel, vocês já viram aqui nessa aula. E olha, não tem nada de exatas aqui, é total humanas, entendeu? Pinta de corzinha, muda a letra, pá, tem os nomes dos alunos, entendeu? Em prol da educação, é só humanas essa aula, entendeu? Então não vimos nada de difícil. Aqui nós temos um uso super simples de como a gente pode fazer as coisas no Excel. Já vimos como agilizar todo o nosso processo dentro do Excel, como que a gente se movimenta mais rapidamente. Vimos os atalhos, que são importantes porque eles agilizam a locomoção dentro da planilha, mas que não são imprescindíveis, assim, você não depende de saber os atalhos para conseguir usar Excel. Tudo que você tem está aqui muito fácil, né? Tudo que nós utilizamos aqui de atalho está aqui, ó, salvar, desfazer, refazer, copiar, colar. Se eu quiser recortar, o recortar é como copiar, só que ao invés dele copia e cola igual, ele recorta e cola em outro lugar. Mas em si é a mesma coisa. Vimos as fontes, né? A formatação, fonte, altura, tamanho da letra, vimos o negrito, vimos itálico, subscrito, vimos as bordas, vimos a cor da célula, vimos a cor da letra, né? A cor da fonte. A gente viu alinhamento, vimos bastante coisa para um dia só. Mas fica comigo, a gente já está quase terminando essa aula, eu só quero mostrar mais algumas coisas, certo? Então, para essa aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui quais foram os atalhos que nós utilizamos, certo? Ó, fiz um corte aqui, já coloquei aqui pra gente a função e o atalho, isso aqui vai te ajudar a lembrar, então você pode estar utilizando esse arquivo aqui para lembrar quais foram os atalhos que a gente falou ao longo da aula. Então, salvar, Ctrl B, negrito, Ctrl N, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, recortar, Ctrl X, desfazer, Ctrl Z, refazer, Ctrl Y. Primeira célula da planilha, né, que seria o Ctrl Home, que aí seleciona lá o A1. Selecionar. Para selecionar a gente coloca Shift e a setinha e a gente consegue ir movimentando a seleção. Se a gente utilizar Ctrl e a setinha, ele vai da primeira até o último conteúdo e para no primeiro espaço em branco que tiver. Aí, se você der de novo, ele vai para o primeiro, depois para o último. Depois nós vimos editar a célula, a gente pode apertar F2 e aí a gente consegue alterar o conteúdo da célula, ou a gente pode também utilizar o Ctrl 1 para formatar a nossa célula. Então abre aqui a nossa formatação, a gente pode vir em fonte, alterar a fonte, colocar taxado, sobrescrito, subscrito, a gente pode sublinhar com duplo, com simples, com contável simples, a gente pode mudar a cor, a gente pode mudar aqui de regular para negrito ou negrito itálico, que ele já fica negrito e itálico. A gente pode mudar o tamanho da letra, tudo que a gente tem de formatação a gente pode estar fazendo aqui nesse negocinho de formato aqui, certo? Então a gente pode colocar aqui tudo. Preenchimento, a gente pode mudar a cor. Enfim, tem várias coisas que a gente não precisa mexer necessariamente aqui fora, que a gente consegue fazer dentro da formatar células.
Eu não tinha dito isso antes, estou dizendo agora, vamos considerar como sendo válida, tá? Vou dar um OK aqui, depois de fazer todas essas alterações, e olha aqui como é que ficou. Certo? Então é isso, e para o final da aula eu disse que eu ia falar um pouquinho como facilitar para você encontrar as ferramentas que você procura aqui. E a questão depende muito do que você quer fazer. Então, por exemplo, se você quiser fazer alguma alteração com relação ao arquivo, você vai clicar em Arquivo. E aqui que você pode fazer com relação ao arquivo? Você pode abrir um novo arquivo, do zero, né, zerado, novinho. Ou você pode abrir um arquivo já utilizado, outro que você usou recentemente, por exemplo. Você pode salvar o seu arquivo, clicando em Arquivo, Salvar, ou utilizando o atalho, que é mais rápido. Ou você pode salvar como, que o salvar como basicamente é o salvar, só que você consegue alterar o modelo. Então, se eu quiser salvar esse nosso documento como um PDF, a gente pode usar salvar como PDF. E aí a gente só escolhe o PDF. Então, se clicar aqui em salvar como, a gente quer salvar no nosso computador mesmo, com esse mesmo nome, só que a gente vai vir aqui e colocar PDF. Aí é só clicar em salvar, certo? Super simples. Eu vou voltar aqui. Então, página inicial. Página inicial normalmente vai ter tudo que a gente precisa utilizar, como é que eu posso dizer, com mais frequência, certo? Então, tudo que é mais utilizado, a gente já está vendo, quase tudo a gente já viu hoje. Então, fica tranquilo, não tem lá muito mais o que aprender para poder utilizar o Excel. Entende? Você já sabe muito mais do que muita gente. Vou sendo muito sincero. Então, o que a gente tem aqui, que é utilizado mais frequentemente? A área de transferência. Foi isso que a gente fez. A gente poderia, para copiar, colar, recortar. E o pincel de formatação, você pode vir numa célula e simplesmente trazer para outra. Isso foi o que a gente já viu. A gente viu as fontes, vimos alinhamento, não vimos número ainda, mas vamos ver. Temos aqui alguns estilos que também vamos ver. Temos as células para inserir ou excluir células. Temos edição. Temos inserir. Você quer trazer algo que não está aqui para cá. Então, se eu quero colocar uma tabela, se eu quiser colocar uma imagem, por exemplo, a gente pode vir aqui, não colocar uma imagem, vou colocar uma forma. Eu quero colocar aqui uma carinha. Aqui, ó. Olha que fofo. Uma carinha de felicidade, entendeu? Porque Excel é isso. Excel é algo que ajuda a nossa vida, tá? Então, carinha feliz. E aí vamos ver aqui. Dá para inserir mais o que? Dá para inserir gráfico, dá para inserir mini gráfico. A gente vai ver no curso também. Temos filtros, temos comentários, temos links, textos, símbolos. Temos aqui alguns layouts de página. A gente vai ver em layout de página. Então, quero mudar o layout da nossa página aqui, como que a gente faz. Por exemplo, a gente vai imprimir daqui a pouco. Então, como a gente tem um arquivo que está basicamente na horizontal, a gente vem, seleciona tudo que a gente quer mostrar. Aí a gente vem aqui, orientação, está em paisagem, era isso que eu queria mesmo. As margens, eu vou colocar como margem estreita. Tamanho, pode ser A4, não tem problema. Vamos definir essa área como impressão. Significa que dentro de uma folha eu quero que caiba tudo isso aqui. Então a gente vem, área de impressão, essa aqui é a nossa área de impressão. Tudo que ficar fora dessa área não vai ser considerado na nossa impressão, certo? A gente pode colocar um plano de fundo, se a gente quiser, ou a gente pode colocar para imprimir título. Imprimir título é legal quando você tem mais de uma folha, porque aí esse cabeçalho aqui, vamos supor que você tivesse 200 alunos. Esse cabeçalho você conseguia manter em todas as folhas. Então daqui para cima, ele repete igual para todas as folhas e tudo que vem embaixo só vai entrando as folhas, certo? Depois eu dou um exemplo prático, não precisa lembrar de tudo isso, tá? Aqui a gente consegue mexer no cabeçalho e no rodapé. Então a gente pode vir aqui colocando o cabeçalho aula 1, curso intensivo de Excel básico. A gente vem aqui, dá um Enter. Aí a gente pode colocar no rodapé uma coisa muito legal que o pessoal gosta de colocar. É essa aqui, ó. Inserir número da página. É a página atual que a gente está. A gente coloca, aí dá um espaço, de espaço.
E aí a gente vai colocar isso aqui, que é a quantidade de páginas, que é o que vem logo depois, certo? Páginas. Então, nós estamos na página 1 de tantas páginas. Se a gente tiver muitas páginas, isso aqui é legal, porque você imprime e aí você não se perde no meio das suas planilhas. Então, dá para vir aqui também colocar na esquerda, ó, a gente vem aqui em inserir data, aí a gente coloca aqui coloca a hora, certo? Aí a gente pode vir aqui, ok, olha que legal, dia 3/2 às 13h54. Agora a gente pode ou já imprimir aqui mesmo, ou a gente pode dar um ok e vir aqui arquivo, imprimir. Eu vou colocar como um PDF porque eu não tenho impressora, mas você pode vir aqui e escolher qual impressora você quer. Dá para escolher o número de cópias que você quer imprimir. Aqui a gente já tem, eu quero margem estreita e quero que ajustar planilha em uma página só. Porque aí se alguma coisa tivesse fora, a gente já conseguia resumir aqui. Aí a gente pode vir aqui em configurar página, paisagem, é isso mesmo que a gente quer. Tamanho do papel é A4, a qualidade 300 dpi, não é ruim. A gente pode vir nas margens, e aí a gente pode vir aqui e centralizar bem no meio, tanto na horizontal quanto na vertical, a gente vai ajustar o conteúdo para ficar bem no meio da página. Agora, no cabeçalho, a gente poderia incluir aquilo que a gente já incluiu. A gente já fez isso dentro do arquivo, certo? E aqui, planilha, se a gente tivesse que colocar a área de impressão, ou se a gente quisesse imprimir os títulos, a gente também poderia fazer aqui. Então, tanto fazendo lá quanto aqui, a gente tem essa possibilidade de estar alterando, certo? Então, estou na planilha, vou imprimir, esqueci, não tem problema, só vim aqui em configurar página. Propriedades de impressora, a gente já fala mais da qualidade da impressão. Então, por exemplo, eu vou imprimir em PDF, não tem muito lá o que fazer. Mas, por exemplo, a gente poderia colocar, mudar o tipo de impressão, páginas por folha, a gente poderia aumentar. Então, se a gente quisesse que tivesse várias páginas na mesma folha, a gente consegue mudar aqui na impressão. E o papel, a qualidade, a gente pode colocar tanto colorida quanto preto e branca, ou se tivesse alguma outra fonte, também poderia ser. Certo? Então, como eu não tenho impressora aqui, não consigo mostrar muito mais do que isso, mas é isso. Vou vir aqui, imprimir, ele vai perguntar o nome do curso, eu vou colocar o mesmo que eu já tinha salvo aqui antes. Vou vir aqui em salvar e pronto. Aqui está o nosso arquivo impresso em PDF. Poderia estar impresso numa folha se eu tivesse uma impressora aqui. Lamento muito, não tenho. E é isso, por hoje eu acho que já falamos bastante coisa nessa aula. Gostaria de ter falado mais, confesso. Mas se eu fosse ensinar para vocês tudo o que dava para ensinar de Excel básico, não estou falando de Excel completo, avançado, aquelas coisas todas. Excel básico, eu precisaria de pelo menos umas 30 horas. Então, como eu estou querendo dar o mínimo necessário para você dominar bem o Excel para o seu dia a dia, por exemplo, você está entrando no escritório agora, você é estagiário, está começando a trabalhar, está começando a sua carreira, ou você já trabalha, mas não usa muito Excel e está precisando usar agora, isso aqui é o mínimo necessário para você passar numa entrevista, para você passar num concurso, para o seu dia a dia, você como empreendedor e vai utilizar o Excel para fazer os seus controles, esse é o mínimo necessário, certo? Então nada do que eu estou dizendo, nada do que eu estou explicando é over, nada é a mais. Tudo que eu estou explicando aqui são informações que são interessantes para o dia a dia, para a sua atividade, coisas que você realmente vai utilizar, certo? Então, se ficou muito rápido, se ficou muito confuso, você tem acesso a esse link, salva esse link aí, porque você pode estar utilizando ele novamente, você pode reassistir essa aula várias vezes, sempre entrando pelo link do e-mail que eu te mandei. E aquilo, se você ainda ficou com alguma dúvida, se ficou complexo, ou se você gostou ou não gostou e quer deixar sua crítica ou seu elogio, você pode deixar nos comentários aqui embaixo do vídeo, ou você pode mandar no e-mail para mim, tá? Então, poxa, César, me explica melhor tal ponto assim do seu vídeo que eu achei um pouco confuso.
E aí você manda, eu tô deixando um e-mail de suporte aqui embaixo do vídeo, e aí você pode mandar para mim. Não vou te responder de imediato, mas em questão de 24 horas, 48 talvez, eu te responda e tire sua dúvida, tá? Inclusive essas aulas eu não sei por quanto tempo elas vão estar aqui disponíveis, então aproveita ao máximo delas, porque eu não sei quanto tempo eu vou manter o curso, se eu vou cobrar ou se eu não vou cobrar, ou mesmo de graça se eu vou manter ele ou não. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de aparecer e eu tô realmente querendo fazer esse trabalho para ajudar as pessoas, porque eu não faria isso por outro motivo. Eu sou muito reservado, talvez durante a aula você percebeu que eu não tenho muito jeito às vezes, mas é porque eu realmente tenho essa dificuldade com relação à imagem, de me expor e tudo mais. E como essa daqui não é o meu fim financeiro, eu não dependo disso para pagar minhas contas, então é um trabalho a mais que eu faço realmente para ajudar. E assim, eu tenho meu curso pago, se você quiser comprá-lo, pode comprar, mas espera até o final do curso, porque eu vou dar um desconto bem bacana para quem for aluno. Mas não se preocupa com isso agora. A minha ideia desse curso é realmente ajudar pessoas que, como eu, tiveram dificuldade para iniciar a carreira ou estão na carreira e estão tendo dificuldade, porque, igual, por exemplo, esse exemplo que eu sempre falo, não é que eu tenho algo contra quem é de humanas, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é uma das coisas que eu mais escuto, pessoas dizendo, que eu sou de humanas, Excel para mim é difícil, é complicado e tal. E eu penso, alguém que se formou em psicologia ou até mesmo pedagogia, usar o Excel que nem sequer é tão necessário, ou parece não ser tão necessário, é um pouco difícil porque não é do dia a dia, não é da rotina. Mas quando vocês verem no que o Excel pode ajudar vocês, e como é fácil usar o Excel, vocês vão perceber que, na verdade, o Excel não foi feito para quem é de exatas. O Excel foi claramente feito para quem é de humanas. Porque tudo que ele faz é simplificar a vida de quem não quer fazer cálculos. Então você pode até sofrer para fazer um cálculo, mas é naquele momento e depois você tem aquele cálculo para sempre. Então essa é a ideia do Excel e é isso que nós vamos ver na próxima aula. Vamos falar sobre cálculos. E não precisa se preocupar, mesmo se você for de humanas, mesmo se você tiver dificuldade, confia em mim, vai dar tudo certo, tá bom? Então eu vou ensinar justamente como é que os cálculos dentro do Excel foram feitos para você que é de humanas, tá bom? Então é isso, obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir até aqui. Espero realmente que te ajude muito esse curso e que eu não esteja me expondo à toa. E tamo junto, tá? Conta comigo e até a próxima aula. Tchau!